Meus amados irmãos, nós começaremos hoje duas séries novas de reflexões na nossa igreja. Pelas manhãs, nos próximos domingos, nós vamos pensar nas queixas humanas e o padrão divino. A ideia é de semelhança do que fizemos há pouco tempo em estudar sentimentos humanos presentes na nossa geração. A partir de hoje, nos próximos domingos pela manhã, nós vamos pensar aquilo que é mais tema de reclamação na nossa geração. Diferente de sentimentos que permeiam a nossa geração, nós vamos pensar nas queixas, nas reclamações, naquilo que mais gera comentários, que mais a gente gostaria que fosse diferente na nossa geração. Nos domingos à noite, valorizando o nosso sistema de pequenos grupos, que aprovamos em novembro do ano passado como a nossa principal estratégia de discipulado, nós vamos comentar, vamos pensar naquilo que os pequenos grupos estão estudando, que é a série Retorno à Santidade. Você será desafiado nos próximos 4 meses a também participar de um pequeno grupo. Mas pensando especificamente na série que vamos começar pela manhã, em oração, eu escolhi começar por aquilo que é uma das maiores queixas da atualidade: a falta de masculinidade, a falta de hombridade. Nós temos nos nossos dias essas reclamações das mais diversas maneiras. Nós temos de alguns a reclamação de homens que são extremamente agressivos, que são rudes, que provocam medo. Por outro, nessa mesma linha, a reclamação de homens que são extremamente dependentes, frágeis. Gera até aqueles memes que, se a pessoa não sabe trocar uma lâmpada, não sabe trocar um pneu, a pessoa não faz isso, não faz aquilo, você vai fazer o quê? Passar gloss? O que você vai fazer com essa pessoa? Por outro lado, a reclamação de pessoas que entendem, que percebem nos seus casamentos, ou com os pais, com o pai especificamente, a parte mais negativa do homem, que chamamos de tratamento de silêncio. Não explica o que está acontecendo, não fala de seus sentimentos, mas simplesmente emudece. Eu liderava uma equipe de 35 pessoas na junta, e a grande maioria, mulheres. Se você vai nas faculdades, a grande maioria, mulheres. A queixa de que muitos homens não estão caminhando, não estão produzindo, não estão avançando naquilo que entendemos ser o padrão bíblico de sustento do lar, sustento da família, provisão. Então, ainda temos nesses aspectos outras discussões que são de que os homens são os que mais cometem suicídio. Setembro Amarelo nos leva a refletir bastante sobre esse tema. 10 de setembro passou agora, Dia Internacional de Combate, de conscientização da prevenção ao suicídio. E homens são os que mais cometem, porque muitos dos homens da nossa geração estão meio que perdidos. Na época do meu pai era fácil. A força era a exigência. Se o homem é bruto, digamos assim, estava fácil. Mas aí, ao longo dos últimos anos, foi se exigindo deles que eles também demonstrassem afeto, que eles também dissessem que amam, que eles também fossem capazes de demonstrar sentimentos. O que tornou para muitos um peso, uma ideia de não saber como lidar. Assim, essas são queixas muito, muito presentes na nossa geração. E como a série é das queixas humanas ao padrão divino, vamos pensar no padrão divino, independente das queixas.
começando por Gênesis 3. Como o nosso foco no nosso estudo é o padrão de Deus, nós não vamos pensar exatamente no pecado de Gênesis 3, mas no comportamento e na expectativa que Deus deixa claro nesse texto a respeito do ser humano homem. É importante lembrar que no capítulo 2, a gente tem detalhes da criação entre homem e mulher. É importante lembrar da palavra de Jesus aos saduceus, em Mateus, de que no céu não há a distribuição, a separação de gênero. Quando os saduceus perguntam para Jesus o que aconteceria com aquela mulher que terminou na suposição que eles criam, usando o chamado de lei do levirato, em que se um homem casa com uma mulher e morre, deixa uma viúva, então o seu irmão deveria assumir a viúva, deveria casar com a viúva, e para assim dar sequência à linhagem de seu irmão. E na suposição que os saduceus criam na conversa com Jesus, eles perguntam de uma mulher que teria casado com 7 irmãos. A resposta de Jesus é: no céu não se casam nem se dão em casamento. Portanto, a distribuição, a divisão entre gênero masculino e feminino, só são esses dois, não há outros, não existe na eternidade. Quando Deus cria o ser humano, em Gênesis 1, dizendo que cria a sua imagem e semelhança, Ele está criando na divisão de gênero uma realidade que não existe no céu. E de capítulo 2, antes de chegar no capítulo 3, isso fica nítido que primeiro Deus cria o homem, masculino. Naquele dia, o homem dá nome a todos os animais, o homem vê que todos os animais existem macho e fêmea, e nem ele, homem, percebe que ele está sozinho, porque ele, Deus, era suficiente. É Deus que chama a atenção do homem para dizer: pode melhorar, para se tornar semelhante à unidade da Trindade, cria então o feminino, mostrando que um ser humano sozinho com Deus é suficiente, e mostrando que a unidade dos dois gêneros é um símbolo da Trindade, dois que se tornam um. Mas representando um outro aspecto extraordinário da Trindade, que é a submissão, Deus estabelece o homem como esse líder. É muito importante entender que submissão não significa melhor, submissão não significa que um é melhor que o outro. Submissão é literalmente sob missão, abaixo da missão. A comparação entre o casamento e a Trindade é completa. Em 1 Coríntios também fala disso, de que Jesus é submisso ao Pai, sendo que Jesus não é inferior ao Pai. Não se trata de quem é melhor, quem é mais forte, se trata de liderança, se trata de estabelecer um padrão, e nesse padrão, Deus dá ao homem a posição de líder, a posição de ter a missão. É melhor que a mulher? Não. Os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus dá ao homem a missão, e para a mulher a submissão, o estar debaixo da missão. Isso é exigido no capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E o que aconteceu? Nada. Ela já desobedeceu, ela já comete o primeiro pecado. Mas o que acontece quando ela come? Nada. Por quê? Porque ela não está com a missão, ela está sob a missão. E aí no mesmo versículo, o que diz que acontece em seguida? Ela deu ao marido e ele comeu. E aí versículo 7 diz o quê?
Então, somente depois daquele que tinha a missão comer, se concretiza a desobediência. Somente depois de Adão participar da desobediência, ela é confirmada, porque a missão estava com ele, a submissão com ela. Então, os olhos de ambos se abriram e ambos percebem que estavam nus. E aí vem toda a história da criação humana, vem toda a história do pecado humano. E também nasce ali dois sentimentos, dentre os vários que dominam essas queixas humanas nos nossos dias, dois sentimentos muito presentes no universo, no comportamento, na psicologia masculina. Versículo 10. Quando Deus responde, quando Adão responde a Deus, o que é que ele diz? Eu tive medo e me escondi. Em vez de encarar a missão, em vez de estar ali na porta do jardim, esperando Deus aparecer, e dizer: Deus, tem um negócio aqui para nós resolver. Em vez de encarar a missão, ele foge. Uma fuga que não vai resolver, uma fuga que não vai trazer nenhuma solução, apenas foge. Ou, o que mencionei, o tratamento de silêncio. É Deus que vai atrás de Adão, perguntar: o que está acontecendo, Adão? E não Adão que assume a missão e a responsabilidade da missão. É o que faz com que muitas meninas digam: eu acho que eu vou ficar sozinha, porque eu não estou querendo terminar de criar o filho de ninguém, porque eu não estou querendo assumir a missão. E se for para assumir a missão, eu prefiro assumir sozinha, vai dar menos dor de cabeça do que assumir a missão, inverter essa posição de sob a missão, de debaixo da missão, para ter a missão. Vai ser mais dor de cabeça. Eu prefiro, se tem que assumir a missão, assumir sozinha. É uma das queixas da nossa geração, a queixa de não entender por que alguns homens fogem. E quando é confrontado, outro comportamento que se torna comum na masculinidade doentia ao longo da história, versículo 12. Adão, em vez de assumir a missão pela segunda vez, se na primeira ele foge, se na primeira ele trata com silêncio, se na primeira ele se omite, se na primeira reação ele se esconde, na segunda ele ataca. E ataca da pior maneira. Ataca como a masculinidade doentia ataca, com palavras que ferem, com palavras que machucam, que não resolvem. O que é que ele diz? Eu não tenho culpa de nada. O Senhor que me deu essa encrenca aqui. A gente estava muito bem, só nós dois, eu orando com o Senhor, eu no jardim convivendo com o Senhor, mas agora o Senhor me deu uma companhia e olha só o estrago. A culpa é sua, a mulher que tu me deste para estar comigo. O ataque na masculinidade doentia, ele é terrível porque ele desvia o foco. E não adianta nem o silêncio, nem a fuga, nem o desviar do foco. Continua no padrão de Deus. Lembra o nome da nossa série? É das queixas humanas ao padrão divino. E no padrão divino,
a missão continua do homem, por mais que a gente fale nela. E é precioso demais quando a gente sai de Gênesis 3 e vai para Romanos 5. Onde Jesus é apresentado como um segundo Adão. Versículo 19, de Romanos capítulo 5, reforça a interpretação que acabamos de dar de Gênesis 3, porque o texto diz, pela desobediência de um só homem, não pela desobediência de Eva. Eva nem aparece, porque ela estava sob a missão. Quem aparece é o que tinha a missão. É ele que aparece, pela desobediência dele. E inclusive a missão dele não era só a missão no casamento, a missão dele incluía a mim, incluía você. Porque eu também poderia argumentar e dizer, mas o que é que eu tenho a ver, o que é que Adão pecou? Adão era o meu representante. A missão dele era grande demais, como é grande a missão de cada um de nós homens. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O que Jesus veio fazer é restaurar a humanidade antes da queda. Em Jesus, eu posso ser Adão antes de pecar. Em Jesus, eu posso resgatar a minha missão. Em Jesus, eu posso ser homem. Assim como você, minha irmã, pode ser mulher. Em Jesus, eu posso voltar ao antes da queda, não voltar no tempo, mas restaurar aquilo que foi quebrado na queda, e ser um homem que é capaz de viver a missão, para que a minha esposa viva a submissão. Repetindo, submissão passa para muitos a ideia de humilhação, de menosprezo, de menos valor, mas é só isso. Um tem a missão e o outro tem a submissão, o outro está debaixo da missão. E isso leva, Paulo é a pessoa que mais reflete esses sentimentos. Paulo é, de todos, o que parece que mais gasta tempo tentando entender essas coisas e escreve pelo Espírito Santo de Deus sobre todos estes assuntos. E um deles, contrariando a cultura da época, é o texto de Efésios capítulo 5. Versículo 22 esclarece isso que acabamos de mencionar, o conceito de estar na missão, de ter a missão e de estar sob a missão. Esposas, versículo 22, que cada uma de vocês se sujeite, ou seja, esteja debaixo da missão de seu próprio marido como ao Senhor, da mesma forma que se submete a Deus, se submete ao esposo, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. O em tudo está explicitado no versículo 22, em tudo ao Senhor. Em tudo que concerne a obediência, como seria uma obediência ao Senhor, ao nosso Deus. Nós, homens, concordamos que o mandamento do versículo 22, não conheço, na verdade, nenhum homem que não concorde com o que eu vou falar agora, que o mandamento do versículo 22 é fácil. Que difícil
é o mandamento do versículo 25. Não conheço nenhum homem que discorda. Qual é o mandamento do 25? Maridos, cada um de vocês domine a sua esposa, é assim? Maridos, cada um de vocês expresse autoridade sobre a sua esposa, é assim? Maridos, cada um de vocês ame. Isso ia contra a cultura da época. O virtus romano era baseado no soldado. O homem era dono de tudo na sua casa, tudo. Os filhos, a esposa, os bens, eram considerados mais ou menos do mesmo valor, todos pertencentes ao virtus, ao homem, ao Senhor. Tanto que o direito romano permitia a um homem determinar que a mulher fizesse aborto, porque era um bem dele. E o virtus era exatamente baseado no exército, era baseado no macho dominador, naquele que tem controle sobre todas as coisas. Nessa cultura, um homem que inclusive a gente percebe, se for pensar todos os escritos de Paulo, todos, se for pensar em todas as entrelinhas de quem era Paulo, Paulo não era tão doce, Paulo era macio que nem papel de enrolar prego. Lembram que ele teve uma briga com Barnabé por causa de João Marcos. Lembram de algumas respostas da crise que ele teve com a igreja de Corinto, por causa de uma situação específica. Paulo não era um maricas, Paulo não era um exemplo de carinho, digamos assim. Mas as suas profundas reflexões, inspiradas pelo Senhor, ele diz: olha, esse virtus, esse modelo de homem, que é o modelo do general, que é o modelo do exército, que é o modelo militar, da força, está errado. Se nós, em Cristo Jesus, vamos voltar a ser como era Adão antes de pecar, esse modelo romano está errado. E em vez de prover, em vez de dominar, em vez de liderar, em vez de verbos que indicam ação dessa forma, o padrão é: maridos, amem. Porque quem ama, provê. Quem ama, lidera. Quem ama, é suporte. Quem ama, cuida. Não é a música do Leãozinho, não. Quem ama, cuida. De verdade. Então nós temos Adão, Cristo e o padrão divino. Eu pedi que o Mateus, ou os meninos lá de cima, acho que não é o Mateus, é outro lá, mais lá para cima, coloque alguns slides para a gente pensar na diferença entre machismo e hombridade. Eu estou entendendo que todos nós aqui concordamos que homem mole não entra na discussão. Homem que não assume o seu papel, que foge do sustento da casa, que é a esposa que tem que trocar o gás, que é a esposa que tem que trocar a lâmpada, não entra na discussão, porque isso é um desvirtuamento, um desvio total do modelo bíblico. O homem mole não entra na discussão. Espero que estejamos de acordo com isso aqui, que ele não entra. Ele é um menino criado por vó, como a gente brinca. Ele é alguém que precisa repensar o que é receber a missão. E talvez a gente até precise de uma reflexão, de uma mensagem só para pensar o que é receber a missão. Nossa discussão aqui está mais
não no que não acolhe a missão, mas no que acolhe como o soldado. Essas comparações, elas são de um autor que se tornou bastante conhecido na década de 2000, chamado de David Corfield. David Corfield, ele se tornou um homem que foi um dos primeiros a introduzir o conceito de discipulado no Brasil, escreveu muita coisa maravilhosa, e isso aqui faz parte de um seminário dele. Estamos até considerando fazer esse seminário. O nome do seminário é Masculinidade e Feminilidade Saudável, sem a discussão da questão de gênero, mas a discussão do ser masculino saudável, do ser feminino saudável. Por exemplo, não é a discussão aqui, é só uma digressão, um parêntese, eu já volto para o tema. Algumas mulheres não procuram ginecologista feminina porque não confiam umas nas outras. Algumas mulheres até nem pediatra, porque é como se houvesse uma desconfiança feminina, um erro da feminilidade saudável. Mas pensando na masculinidade, do lado de lá, que não é o padrão de Jesus, que não é o padrão antes da queda, nós temos o quê? Aquele que é durão e legalista. Saudável, aquele que é forte. Imagine que eu chegasse em casa agora e a mãe de Karine tivesse falecido. Eu precisaria ser forte. Imagine que a gente tivesse sido vítima de um golpe e nossas reservinhas e os recursos para pagar a fatura do cartão no final do mês tivesse acabado. O que se espera daquele que tem a missão? Que seja forte. Imagine que Karine me desafie, me ofenda com palavras. O que se espera? Que eu seja forte. Forte é diferente de durão, é diferente de legalista. O legalista, ele nunca está errado. O legalista sempre tem uma desculpa para qualquer comportamento. Os legalistas foram os que condenaram Jesus à morte. Por tantas vezes Jesus questionava: a lei de vocês manda fazer isso? E em vez de ouvir o argumento de Jesus, batiam em Jesus. O legalista é meramente durão. Ele não está aberto ao diálogo, ele não é forte. Ele se utiliza da força para massacrar, mas ele não é forte. Ele está escondido atrás de uma máscara de força que não é real. Outro aspecto, o machista é conquistador. O homem é protetor. O mundo todo conheceu, e como isso repercutiu, porque um garotinho de 6 anos, ele defendeu a sua irmã, os dois caminhando, e um cachorro daquelas raças mais violentas atacou a sua irmãzinha, e ele partiu para cima do cachorro com seus 6 anos, o seu rosto ficou desfigurado. Só no rosto foram 56 pontos. Não sei quantos lembram. E como isso repercutiu, a ponto do ator que fez o Capitão América, com o apoio da Marvel, e para ele entregar um escudo original do Capitão América. A confederação, não sei qual é, mas a confederação que organiza o MMA entregou para ele, de 6 anos, um cinto de campeão mundial, porque o que ele fez foi proteger. Eu protejo quando aquela que está sob a missão, aqueles que os filhos também estão sob a missão do Pai, agem de forma estranha. Eu sou forte para controlar os sentimentos. A força não está aqui, a força está aqui, na calma, no controle, na mansidão. Próximo, no machismo é egoísta,
cria seu próprio mundo onde é rei. Cria seu mundo e que qualquer coisa que der errada, vai para lá. É o tal do tratamento de silêncio. É o tal do entrar na caverna. A hombridade, ele ganha o pão de cada dia, ele sai para o mundo, ele enfrenta os leões, ele provê. Lá, no machismo, ele é motivado pelo poder, pela conquista. No padrão, que percebemos ser o padrão, pela missão, ele é motivado pela produção. Sim, é bom conquistar, mas essa conquista está para prover e não para outra atitude. Mais um, meninos, assim, obrigado. No machismo, ele é ignorante, é rude, é descortês, ele usa palavras torpes e grossas. Na hombridade, ele é forte, mas cuida de outros, é gentil e é cortês. Eu conversava muito com o Lucas, num primeiro relacionamento afetivo dele, em que ele se envolvia com uma pessoa que estava passando por uma profunda depressão, e eu sempre dizia: Lucas, não dê esperanças que você não será capaz de cumprir. E se você que tiver que sofrer, porque você está mais interessado, parece, sofra. Mas jamais faça uma moça sofrer. Eu digo a mesma coisa hoje, viu, Camila? Mesma coisa. Jamais faça uma jovem sofrer. Seja forte. Seja você que recebe as flechas, os tiros. Seja você que encara o pitbull. Seja forte. Lá, a ideia de que os outros têm que perder, porque se os outros não perderem, ele não se garante. Do lado de cá, ele não teme o conflito, mas age com bom senso. Essa eu confesso que é uma das partes mais difíceis para mim. E eu aprendi já várias vezes, já fiz algumas vezes, poucas semanas atrás, nessa rua aqui do lado, um motociclista foi atravessar pelo meu lado de esquerdo, né, entre eu e um carro, e eu fui dobrar e talvez tenha dado a seta atrasado. O certo é que ele não viu e ficou aquela situação. E ele para do meu lado, já que eu estou parado, e chega a minha mãe até a 4ª geração. E eu, Deus te abençoe. Deus te abençoe. A força, eu repito, não está aqui. A força não está na mão, a força está no coração, no resistir, no vencer, no suportar. Próximo. O machismo é valentão, é vaidoso. O homem é corajoso e valente. O machista se aproveita das situações para seu próprio bem. O homem, sim, é aventureiro. Fomos para a pescaria, não pegamos nada de sexta para sábado, mas era só aventura. Gostamos da aventura. Isso leva a abrir novas portas. O machista tende a ser briguento e instável. Na hombridade, sim, é por isso que a missão está sobre o homem. Ele deve exercer a sua capacidade corporal, a sua capacidade genética de ser mais lógico, de ser mais objetivo, de ser mais racional. E fechando, mais um, acho que acabou na verdade, né? Esse era o último. Entende? Em alguns momentos você percebeu como a diferença pode ser muito pequena. Talvez para nós homens seja pequena. Para as nossas esposas, para nossos filhos, essa diferença nem sempre é pequena. Para nossas esposas e para nossos filhos, essa diferença ela é grande, porque machuca. Eu nunca sou de fazer apelos e chamar pessoas à frente, senão já perceberam. E essa série vai ser ainda mais difícil de fazer isso, porque, Cláudia, é para você vir aqui confessar isso e tal, vai ser muito mais difícil.
Mas eu quero convidar você, homem, a curvar a sua cabeça e orar. Seu padrão é Adão antes da queda. Seu padrão não é o mundo, seu padrão não é o agroboy. Seu padrão é Adão antes da queda. E não adianta colocar a culpa nos seus filhos ou na sua esposa, não adianta dizer a mulher que tu me deste. A missão foi dada a você, foi dada a mim. Nós precisamos cumpri-la. Nós precisamos aliviar essas queixas humanas na nossa geração. Nós precisamos ser o provedor. Sim, as circunstâncias do mundo moderno podem ser diferentes e é possível que tenhamos uma esposa que ganhe mais que o homem, sim. Mas isso são circunstâncias. A nossa missão é prover. A nossa missão é cuidar. A nossa missão é pagar a conta. Não confundamos circunstâncias com a missão. Sim, a nossa missão é ser forte. Quantas vezes a gente sofre calado como homem, mas essa é a nossa missão. Ser o forte da história, porque afinal de contas nós temos a missão. Eu te convido o homem a assumir isso. Mulheres que aqui estão, sua vez de orar. Talvez você precise deixar alguns boletos vencerem, para que seu marido assuma a missão. Talvez você não concorde com o que eu estou dizendo, e pode ser que você até me critique, mas eu quero te convidar a refletir sobre isso. Porque existe uma das armas dos homens, as 3 principais armas dos homens: tratamento de silêncio, palavras duras e incompetência estratégica. Se você quiser, anota depois. Tratamento de silêncio, palavras duras e incompetência estratégica. Incompetência estratégica é quando o homem faz de conta que não sabe, para deixar você fazer. Mulheres, talvez você precise assumir que vai deixar algumas coisas não serem feitas, porque você não vai assumir a missão. Você não foi chamada para a missão, você foi chamada para a submissão. Sim, é hora de orar. E que o Senhor nos dê, a todos nós, graça e misericórdia.